Hoje eu tô num cenário diferente, provavelmente vocês já viram em alguns outros vídeos, quando eu esqueço de falar alguma coisa na gravação, eu percebo na edição e acabo gravando aqui. Mas hoje também saiu um pouco aí da programação, porque essa semana eu fui assistir a Ópera de Pequim, que eles vieram pro Brasil, então aproveitei essa oportunidade. Talvez muitos de vocês não achem pertinente esse assunto daqui no canal, mas eu acho que uma vez que você gosta de Kung Fu, tem contato com a cultura, você consegue entender a relação disso tudo. Até porque a Ópera de Pequim, que começou aí o filme de Kung Fu, o cinema de Hong Kong, né? Como eu falei no vídeo sobre cinema e Kung Fu, que tá aqui no canal. Então eu quis conferir isso de perto, até porque nunca assisti uma ópera de Pequim. E também uma ópera, né? Então, a minha primeira vez, meu primeiro contato, então achei bem legal ter ido. E definitivamente eu entrei num cinema de Kung Fu quando começou. E hoje eu vou explicar o porquê. Para quem não me conhece, eu sou a Saisu, fotógrafa, acupunturista e também praticante de Kung Fu. Eu fui essa semana assistir a Ópera de Pequim, agora que eu tô pensando que eu poderia ter gravado, né, a minha ida e tudo mais, até para registrar aqui no canal. Mas eu sou uma mera iniciante, então eu não pensei isso na hora. Mas sim, eu fui, eu tenho aqui, ó, o folhetinho aqui da ópera, foi bem bacana. Eu também tenho fotos para comprovar que eu fui. Mas enfim, eu acho que é legal a gente falar um pouco também da história, para vocês entenderem um pouco do contexto, e daí eu vou colocando os pontos do que eu achei sobre a ópera e a relação aí com o cinema de Hong Kong. Bom, a peça que eu assisti se chama Mulheres Generais da Família Yang. A história começa com um banquete comemorando 50 anos de um líder militar muito famoso, né? Só que ele não comparece a esse banquete que foi organizado aí pela sua avó. E ela descobre que ele morreu, né, em batalha. E as tropas inimigas estavam avançando, invadindo, né? E todo mundo fala para se render, só que ela nega, ela não quer se render. Ela convoca as mulheres da família Yang para lutar. E, logicamente, elas lutam e vencem a guerra. E eu vou contar agora os pontos que eu achei bem legal e que me transportaram aí para o cinema de Hong Kong. Bom, eu não tenho imagens da peça, não era proibido gravar ou fotografar. Então, eu vou ilustrar aqui com outras imagens, não significa que sejam imagens da peça, até para vocês terem uma noção do que eu tô falando, beleza? Voltando na série Eu Vi Depois da Edição, eu tava procurando imagens aí para ilustrar o vídeo e eu achei a Ópera de Pequim, justamente a obra que eu vi no YouTube. Então, as imagens que eu vou colocar são da mesma peça, então não vou colocar tudo, logicamente, mas sim, é do que eu assisti, então é mais para ilustrar para vocês. Bom, vamos começar pelo começo da peça. Eu acho que o meu primeiro impacto foi quando abriu a cortina e começou a música, que é ao vivo, e também o cenário, né? Eles fizeram uma representação de uma... eu acredito que seja um palácio, né? Uma família muito rica. Então você tem aqueles tecidos de seda, né? Bem coloridos, aqueles ideogramas grandes. Então isso já me transportou para algum filme de Kung Fu, para aquelas coisas mais antigas. E também o fato da música estar ao vivo, né? Acredito que a ópera seja assim também, tem uma orquestra, mas ali tinha um grupo de músicos tocando as músicas mais tradicionais. Músicas que, em teoria, eu já ouvi em filmes, não sei se é a mesma música, né? Mas me remeteu muito a isso e eu achei muito fantástico, assim. Eu gostei demais dessa composição da música rolando
e da cena acontecendo. É legal essa parte da música, porque o tempo todo eu ficava observando os músicos, porque dava pra gente ver, assim, no cantinho, eles tocando. Eles ficavam prestando atenção no que estava acontecendo. Até porque existia muita sincronia aí da cena, das expressões faciais e corporais dos atores com a música. Então, momentos de tensão, você via que casava muito a batida da música com a expressão, assim, do ator. Eu achei isso muito genial. Isso também me remeteu aos filmes, né? Porque quando tinha aquelas cenas de tensão, os filmes de Kung Fu, eles são muito expressivos, né? Quando é uma cena de tensão, ele faz aquela cara tensa e já dá um close e tem uma batida da música que casa muito. Às vezes é um gongo, eu não sei se é um gongo, mas parece ser. Então eu senti muito essa sincronia que tem no filme, ao vivo, ali na ópera. Ai, desligou a minha luzinha? Outra parte que eu achei muito legal ali dos atores é a potência vocal. Geralmente as mulheres, elas cantam mais agudo. Isso é muito característico de óperas de Pequim, enfim. Só que a matriarca, não cantava no agudo, ela tinha um tom mais compatível ali com a voz dela. E mesmo assim, eu achei muito poderoso e muito dramático, assim. Você via muito a dramaticidade do canto e da expressão corporal, enfim. Eu achei isso muito legal. E também os homens cantando, eu achei bem, bem bacana, assim. É muita potência vocal. E eles parece que não fazem muita força. Eu achei isso impressionante. Bom, vamos falar de figurino e maquiagem, né? Eu acho que são coisas muito importantes e peças-chaves aí dentro da ópera chinesa. Os figurinos são bem tradicionais, eu achei isso muito legal. Mas também muito colorido, muito brilhante. Principalmente no segundo ato, que tem a parte da guerra, né? Que eles representam a guerra, então é como se fosse a armadura deles. Eu achei bem bonito. E no meu inconsciente, na minha referência de vida, logicamente, eu lembrei muito as fantasias de carnaval. Por incrível que pareça, essas coisas grandes, brilhantes, né? Eles tinham umas penas, mas logicamente não chega às penas de fantasia de carnaval, de desfile, né? Mas isso me remeteu muito, então achei interessante. Sobre as maquiagens dizem muito, então as maquiagens são bem carregadas, mas ao mesmo tempo dão uma leveza, principalmente para as mulheres, né? Que seriam o lado bom da força. E quando a gente tá falando do lado mal da força, né? Então, eles têm uma maquiagem mais carregada. Os homens, principalmente, né? Não teve mulheres, assim, desse lado, mas eles tinham uma expressão muito mais marcada, uma maquiagem muito mais carregada. Outra coisa que acabei cortando na edição e que eu vou colocar também aqui, uma outra observação, é a respeito das máscaras. Eu tava sentada um pouco longe, então eu achei que todos os homens tinham pinturas faciais. Mas vendo depois o vídeo do YouTube com a peça inteira e tal, eu vi que alguns deles utilizavam máscaras. E essas máscaras, eu fui pesquisar agora, e essas máscaras são muito conhecidas dentro da Ópera de Pequim. Elas são máscaras super bem elaboradas e elas são chamadas de lianpu. Então, geralmente, elas revelam a personalidade do personagem, o caráter moral e até mesmo o destino. Então, cada máscara tem um significado. Não vou colocar aqui, até porque não é o intuito, eu quero fazer algo muito breve, então não quero me aprofundar tanto. Mas pelo que eu vi, cada máscara tem o seu significado, mas isso foi relevante aí pra história. E também eu vi também um personagem que ele tinha uma maquiagem aqui no centro, no nariz, né? E também fiquei muito curiosa para saber qual que é a função dessa maquiagem. E eles utilizam esse tipo de maquiagem
para personagens que são mais espertos, mais cômicos. Então, no caso, acredito eu que era personagens mais sábios, né? Porque eram ministros, enfim. Então, achei muito legal também essa representatividade na maquiagem, para você entender esse contexto e o que eles querem passar com a maquiagem. Acho bem interessante. Uma coisa que eu vou voltar de novo na parte da expressão. Eles são muito expressivos, seja no rosto, seja no corpo. Então, você consegue sentir o drama, sentir a luta, tudo, assim, pela expressão corporal. Então, isso é extremamente importante. E o que eu percebi muito, principalmente nas lutas, é porque eles sincronizam muito com a música. Então, provavelmente, no Taolu de vocês fazem uma pausa. Essa pausa acontece também na Ópera de Pequim. Então, quando você está fazendo Taolu e faz a pausa, eles também têm a pausa e pausa música também. Eu achei isso muito interessante. É uma coisa que também remeteu ao meu professor de Kung Fu, porque ele sempre fala dessas pausas e ele fala muito do olhar. E na ópera também tem muito o olhar, esse olhar marcante e eu acho bem legal assim para quem está competindo. Então, se você compete, faça essas pausas e faça esse olhar marcante, porque é muito importante e pra gente que é árbitro, isso também é extremamente importante, te dá uma certa autoridade dentro do Taolu, né? Então, essas pausas são importantes, fica a dica. Complementando essa parte de campeonatos, a parte mais importante dessa sincronização do olhar e do movimento, dessas pausas, dá uma certa autoridade, dá, mas acho que talvez não seja a palavra. Eu acho que a palavra certa seria colocar a alma naquela técnica. Então, você tá conectado com a técnica. É onde a gente entra no quesito performance. Então, essa sincronização de movimento, de olhar, nessas pausas mais marcadas, dão vida para a técnica. Então, é basicamente isso. Vamos lá para as lutas. Eu acho que essa é a parte que mais interessa para vocês. Então, não esperem lutas estilo campeonato, né? Que são muito mais arte marcial em si. A gente tem que pensar que é uma ópera, que é um teatro, então as lutas vão ser mais acrobáticas e mais performáticas. Eu acho que puxa até um pouco pros filmes mesmo, né? Que eles são mais performáticos, menos técnicos e mais visual. Então, é tipo isso. Mas é muito bom. A capacidade deles fazerem as acrobacias é bem bonito mesmo de ver ao vivo, né? Então, eles dando mortal e tal, é bem legal. Mas é muito bem coreografado. Isso que eu gosto muito. Cara, vai começar o barulho. Mas espero que vocês tenham ouvido. Ai, meu Deus. No geral, valeu a experiência de ter ido para uma ópera de Pequim. Eu acho que conhecer a cultura é muito valioso, cultura chinesa, entender todo o processo de artes marciais, de pensamento, de expressão. Eu acho que isso é extremamente importante. Envolver a arte em si com a arte marcial. Isso é muito importante. Foi uma experiência incrível. E se vocês tiverem a oportunidade de assistir, eu acho que vale muito a pena conhecer. Tem que ir com a mente aberta, porque é uma expressão diferente. É um jeito de fazer arte diferente. Então, eu acho que é válido, super válido. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Foi um vídeo meio improvisado de última hora, mas eu acho que era oportuno aqui falar para vocês. Se inscrevam no canal e eu vejo vocês na próxima. Até mais!